Boa noite, pessoal. Então vamos lá, nossa segunda aula, né? Banco de dados 2. Hoje nós estaremos vendo algumas estruturas, né? Finalizando essa parte de revisão, essa estruturação de comandos. Então nós vamos estar vendo subqueries mais uma vez, comando exists, all, n, paginação e trigger. Eu coloquei paginação aqui, mas eu acho que eu não coloquei exemplo no slide. Eu mostro para vocês depois, não tem problema, certo? Para a gente poder fechar esse assunto, na semana que vem a gente já entra com o view e finaliza toda essa parte, já vai para a história de procedure e logo nós entramos aí no SQL. O slide já está disponível no canal, o slide eu já coloquei. Se alguém tiver, dá uma olhada lá, beleza? Estou sem as resoluções, porque eu quero que vocês façam as resoluções, porém, quando eu subir o vídeo da aula, as resoluções estarão lá. Então, fiquem tranquilos para estudar, vai ficar tranquilo para vocês, beleza? O banco de dados é o mesmo, continuaremos com o nosso banco de dados firme e forte. E vamos aos nossos problemas, né? Nosso primeiro problema de hoje: mostre todos os filmes, o nome, a categoria e quantas locações foram realizadas pelo mesmo, certo? Então nós temos um problema interessante. Nós queremos ver todos os filmes, mostrar o nome e a categoria do filme. Eu quero saber quantas vezes esse filme foi locado. Ótimo, legal, um problema tranquilo, né? Aparentemente, levando em consideração que nós temos quatro tabelas envolvidas: a tabela filme, a tabela filme category, category e inventor, certo? Inventory é a tabela de manipulação dos filmes. Então, eu quero saber quantos filmes que foram catalogados dentro, que foram inventariados para locação. Primeira coisa, nosso select, né? Os campos que eu vou mostrar. No caso, vai ser o nome do filme, tabela F, title, certo? E a categoria C, name. Bom, eu quero saber o nome da categoria e o filme. Nós já vimos ontem que para essa informação nós temos três tabelas. Então eu tenho que trazer aqui a tabela filme, né? Codinome F, category C, filme, category C. Faço a junção. Eu já havia falado para vocês. Primeira coisa, pessoal, estrutura do select. Segunda coisa, junções necessárias. E terceiro, o nosso problema realmente como enunciado, certo? Aí nós vamos resolver o nosso problema. Dessa forma, vocês vão pegar a prática para resolver qualquer bucha que surgir, fazendo por partes, certo? Por partes não dá problema nenhum, você consegue fazer tranquilamente. Beleza, ó, já fiz a junção, ó, três tabelinhas, maravilha. Agora eu quero saber quantas locações foram realizadas no mesmo. Legal. Como que nós podemos fazer isso? Vamos colocar um count aqui, vincular com o inventário. Não vai ficar legal. Não vai ficar legal porque vai dar trabalho e não vai funcionar direito, né? O que eu havia mostrado já para vocês, que nesse caso, a melhor hipótese, a gente faz uma subquery, né? Nessa subquery, a gente traz a nossa resolução, isso vinculado a cada filme que estará na linha, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Então, vou abrir aqui uma subquery, né? Uma subquery, para quem não lembra, é uma query dentro de outra query, né? Então, eu faço uma query maior e faço uma query menor. Lembrando que todas elas conversam entre si, então fica tranquilo fazer as interligações. O que eu não posso esquecer é de fazer essa ligação, né? De ligar essas tabelas, porque senão vai dar problema. Então, o que eu vou selecionar? Selecionar contar filme ID. Filme ID. Bonitinho. From inventory. Inventory. Where. Vou dar aqui I2. Vou dar conflito. Não tem mais, só para garantir. O padrão eu sempre coloco 2
BigQuery, tá, pessoal? Então, onde I2, que é meu ID do inventário, é igual a quem? Ao f.filme ID. Certo? O que que ele vai fazer? Ele vai contar todos os filmes, quantos inventários tem daquele filme, de um determinado filme. Esse filme que está aonde? Na minha subquery e na minha query maior, certo? Vamos ver se vai funcionar. Olha só. Então aqui, olha, o que que eu tenho? Eu tenho aqui os filmes listados e quantas vezes eles foram locados. O que que está faltando? Ó, o nosso count, que nome feio, né? Então, vamos colocar aqui as total lock. E vou fazer outra coisa também, porque essa informação não é muito útil. Ela vai ser útil quando? Quando eu mandar ordenar por total loco. Ou seja, eu quero saber o filme que eu tenho mais locado. Eu tenho feito mais locações. E então eu tenho que fazer decrescente, do maior para o menor. Olha aqui. Então, olha, eu tenho aqui os filmes que foram mais locados. No caso aqui, ó, que tiveram 8 locações, ó. Se eu quiser saber, por exemplo, qual foram os filmes mais locados no mês de fevereiro, eu acrescentaria aqui um end com aquela funcionalidade que nós vimos ontem. Né? Qual que é a funcionalidade mesmo? Alguém lembra aí que memória é fraca, né? Você sabe que não funciona, né? Qual que é a mesma função? Se eu quiser saber o mês dentro de uma Extract. idade, Extract. perfeito, né? Eu posso colocar aqui um extract, né? Do mês 2. E por aí vai. Como eu falei para vocês, eu tenho frisado. A gente começa a estrutura básica, quer dizer, isso aqui me traz essa situação. Dessa situação, eu posso colocar outras situações mais complexas que tragam um resultado mais apurado. Né? Esse é o objetivo do banco de dados, auxiliar a tomada de decisões em uma empresa. Professor, é possível adicionar uma outra ordenação, no caso, por exemplo, por ordem alfabética, pelo título? Tipo Tem assim, nessa mesma, nessa mesma porque situação? eu tenho vários filmes que foram alugados 8 vezes, por exemplo. Aí, esses Hum, que foram alugados 8 vezes, eu ordenar eles por título, por exemplo. Tem como fazer isso? Tem. Aí é uma questão interessante. O order by ele funciona como? Ele é hierárquico. Então ele vai na primeira situação para a segunda situação e por aí vai. Então é uma dentro da outra. Então qual que é a ordenação principal? Total de locações. Qual que é a ordenação secundária? Eu posso colocar, por exemplo, então aqui f.title ascendente. Eu quero da letra A até a letra Z. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele tem que ordenar a quantidade, manter do jeito que está, só que eu vou acrescentar que eu quero os filmes ordenados por ordem alfabética, por exemplo. Olha só, o resultado, ó, não mudou. O que nos interessa não mudou, certo? O 8 está na frente, só que agora os filmes, ó, estão em ordem alfabética. E assim a gente consegue adicionar qualquer outra estrutura. Então, assim, só para nível de conhecimento. O order by, ele é hierárquico. Né? O que, que é o principal? Primeiro, o que você definir como primeiro, todo o restante vai ser submisso a ele. E assim vai sucessivamente. Se eu tiver 5 situações de order by, a quinta vai ser submissa às outras 4. Então, eu quero trazer uma lista das categorias e seus e a quantidade de filmes. Vamos lá, vou trazer então o nome da categoria, meu problema inicial, né? Vamos fazer então o negócio aqui por partes. Categoria, né? Eu preciso da minha categoria. Como eu vou trazer os filmes, então eu vou precisar dos filmes também, né? Filme F e filme category FC. Faço a junção. Baixei a cópia. Filme ID, categoria ID. Beleza, arrumei todo mundo aqui. Se eu ver aqui, né? Deixa eu ver. Trouxe, né, a categoria de todo mundo.
Só que tá tudo duplicado porque eu trouxe as categorias vinculadas com o filme, né? E eu quero trazer então quantos filmes cada categoria tem. Então vamos lá, vamos fazer uma subquery aqui. Select. Quantidade de filmes, então vou trazer filme aí. Filme. Aí, pessoal, vamos economizar, né? Se eu sei que é a mesma coisa, copia e cola, né? Só que aqui eu vou colocar F2, C2, 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 2, 2, 2. Desculpa aí, gente, C2. Categoria ID. Igual a C ponto categoria ID. E aí já deu ruim. Esqueci. Beleza. Beleza, pessoal, olha. Está trazendo aqui, né? Só que olha aqui nosso problema. Documentário 68, documentário 68. E está duplicando, né? Por que que está duplicando, gente? Por quê? Se nós temos lá N categorias somente. Porque nosso select, pessoal, olha só. Ele está trazendo quem? Filme, categoria, filme por categoria. Eu quero os filmes amarrados à categoria. Eu quero saber quantos filmes existem. Então eu tenho que amarrar, de certa forma. Eu tenho, na verdade, duas resoluções. A primeira, eu acho que é a mais fácil, na verdade, o que que eu vou fazer? Para que que eu preciso de filme aqui se eu vou trazer só o nome, né? Não faz sentido esse filme aqui. Então, ó, vou apagar todo mundo aqui e já resolvi o problema. Por quê? Porque eu quero a tabela da tabela categoria, eu quero saber os filmes por categoria, quer dizer, eu quero contar na categoria. Então, o que eu vou trazer? Eu quero trazer todas as categorias e na frente a quantidade, né, que não está ali, né, é total. Aí, se eu quisesse, por exemplo, mas eu quero trazer o nome do filme e quantos filmes existem naquela categoria. Aí, nesse caso, eu manteria toda aquela minha estrutura, só que eu incluiria aqui o nome do filme. É um relatório interessante, né? Eu tenho lá o filme O Vento Levou, categoria drama. Dentro da locadora eu tenho mais 30 filmes de drama, por exemplo. Né? Pode ser uma informação útil. Pode me É, explicar por que você fez uma subquery usando um count? Tipo, só o count não serve? Se eu colocasse, dá para fazer. Se eu fizer um select inverso, né? Eu pego esse select aqui e agrupo por categoria. É uma solução também, né? Por que que eu não fiz essa solução? Então, a questão de usar a subquery aqui é por isso, só para mostrar a usabilidade, né? Como eu vou trazer para vocês o exists, o n, o all, também são três categorias, três funcionalidades que fazem praticamente a mesma coisa, né? Mas aí é a gosto, né? Igual junção. Junção você faz com where, você faz com inner join, tanto faz, independente. Selecione todos os filmes que ainda não foram locados, certo? Aqui nós vamos ver uma estrutura que estava faltando, que é como que eu posso utilizar, no caso eu quero trazer o nome do filme, mas eu quero aquele que não está locado. Eu poderia utilizar aqui um left order join, né? Eu faço um select dentro da tabela filme, vinculando com a tabela inventário, onde left order join faço o vínculo dos dois, quer dizer, ele vai trazer todos os filmes, independente se foram alocados ou não. É uma solução um pouco mais trabalhosa. Vamos fazer uma forma mais simples. O que que nós iremos fazer? Vamos utilizar um exists, né? A resolução ficaria dessa forma aqui, pessoal. Peraí, deixa eu aumentar o negócio aqui, tá pequeno. Beleza, todo mundo tá enxergando, né? Então, eu vou trazer aqui o título do filme, da tabela filme, aonde ele não existe e faço aqui um select ó, na tabela inventário, certo? Então, eu quero todos os filmes que não estão contidos na tabela inventário,
certo? Para isso eu utilizo o not exists. Eu tenho a possibilidade também de retirar esse not e usar somente o exists, ou seja, eu quero saber todos os filmes que já foram locados. É uma outra lista, certo? Então eu coloco where exists, fica bem menor do que se nós utilizarmos o left order join, que faz quase a mesma coisa, certo? Então a gente deixa o left order join para situações um pouco mais complexas e quando for uma situação simples envolvendo duas tabelas, uso o exists, né? O exists ou not exists. Olha aqui, ele trouxe para mim 42 filmes. Se eu tirar o not, eu quero somente os que estão. Olha só, ele tem 958 registros. Então, olha só, pessoal, esse vínculo, ele pega a tabela filme e vincula com a chave primária. Então, sempre que eu vou fazer o exists, eu faço esse vínculo aqui, ó, no where. É esse where que está amarrando. Ah, professor, mas é a mesma coisa da subquery. Quase, né? Só que nós temos a expressão exists e not exists. Outras duas estruturas que nós temos semelhantes, que praticamente fazem a mesma coisa, é o N e o all, o in, perdão. Né? O N, ele faz também parecido, o N serve só que ele compara igual, maior, menor ou diferente, certo? Então, o N significa qualquer um. Então, qualquer um que esteja nesse resultado, eu comparo com um determinado campo. Né? Outra estrutura, também semelhante, que nós já utilizamos, é o in. Né? O in nós podemos fazer como nós fizemos na aula de ontem, separar os textos, como eu também posso fazer um select dentro do in. Né? Então, eu fiz aqui o in, filme ID in, dentro do inventário. Né? As três queries aqui, pessoal, que a gente fez, ó, esse not exists, esse igual, que se fosse diferente, né? E esse aqui do in, se eu colocasse aqui not in, ó, praticamente os três fazem a mesma coisa, certo? Chegam ao mesmo lugar, só muda o caminho. Para o nosso interesse maior agora, que é a parte de trigger, né? Então a gente vai montar uma trigger aqui para resolver um determinado problema, né? Eu sou o dono da locadora, olha só o problema. A locadora vai fazer uma promoção. Para isso, ele vai gerar uma lista com o nome dos clientes e o dia que ele realizou a locação. Muito bem, né? Como que nós vamos resolver essa bexiga? Pessoal, para fazer essa estrutura, vamos lá agora, vamos interagir um pouquinho. Trigger e a função. Beleza, senhor Eduardo. Ótimo. São os dois passos essenciais, né? A gente tem que fazer uma função e uma trigger que dispara e chama aquela função. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma tabela. Né? Então, eu vou vir aqui, ó, create table. Vou criar a tabela customer promo. Seguindo o padrão do nosso banco, né? Vou criar a chave primária customer promo underline ID do tipo serial, do tipo not null, primary. Customer ID, integer. Vou colocar aqui not null, né? Que ela vai ser nulo. E data alocação. Date. Not null também. Então, pessoal, nós criamos a tabela. Depois, o nosso próximo passo é criar a função. Então, olha só, eu vou criar uma função. Vou mudar as corzinhas aqui para ficar mais fácil, para a gente poder entender, né? Então, a função vai se chamar rental promo, certo? O nome que veio na minha cabeça agora, né? Promoção de locação. Vai retornar uma trigger, quer dizer, essa função, então, ela só funciona amarrada numa trigger. E o que ela vai fazer? Ela vai fazer isso aqui, ó. Insert, né? Customer promo, o i foi aqui para baixo, mas ele volta lá para cima. Customer ID, data local. Serial não precisa que é automático. New Customer ID.
que é esse raio desse New Customer ID? Alguém pode me ajudar? Pessoal, esse new, ó, lembrando aqui, nosso dado ele está vindo para uma trigger. Uma trigger ela acontece quando existe um comando DML. Esse comando DML ele pode ser um insert, ele pode ser um update, ele pode ser um delete. Se eu estou fazendo um insert, significa que eu tenho dois dados dentro da minha transação. Quais são esses dois dados? Eu tenho o dado que eu estou inserindo e eu tenho um dado anterior. Mas peraí, eu estou fazendo um insert. Exato. Se eu estou fazendo um insert, eu não tenho dado anterior. Eu só tenho um new. O meu anterior, meu old, ele é nulo. Se eu estou fazendo um update, aí eu tenho o new, que é o dado que eu estou inserindo, e o old, que é o dado que estava antes da minha inserção. E quando eu faço um delete, né, neste caso eu não tenho nem o new, eu só vou ter o old, né, que é o dado que existe ali. Então, quando eu vou fazer um delete, eu posso pegar o dado que eu tenho, que é o old. Não existe new para o delete. Então, regrinha básica. Para o insert, se eu vou fazer uma trigger no insert, o que eu tenho? O insert eu só tenho new. Para o update, eu tenho new e eu tenho o old. Para o delete, eu só tenho o old e não tenho o new. Então, eu já fiz minha função, já criei minha tabela. Agora, o que eu tenho que fazer? Criar minha trigger. A trigger, pessoal, é simples. Create trigger, chamado promo. Essa trigger ela vai acontecer quando? Após inserir um rental, ou seja, uma locação. Fiz uma locação, chama essa trigger. O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma inserção na procedure rental promo, que foi a procedure que nós criamos, que está aqui, ó, rental promo, é o nome da nossa procedure. Então, eu vou chamar essa trigger aqui e fazer o trem funcionar. Beleza? Então, vou fazer uma trigger. Esses três passos são essenciais. Certo? Então, aqui, o que eu fiz? Já trouxe um comandinho de insert. Vou fazer algumas modificaçõezinhas. E a gente vai fazer a execução da mesma. Deixa eu trocar aqui. Jogar para o post de novo. Vamos lá. O que eu vou fazer? Vou fazer um insert na tabela rental. Lembrando que a nossa tabela rental ela está ligada ao inventory. Na verdade, o inventory ele está ligado ao rental. Achei estranha essa forma de ligação. Mas o que eu posso fazer? Né? Tecnicamente, toda locação tem um filme, eu teria que fazer um inverso. Né? Só que para economizar, né? Então eu vou pegar um inventory ali e vou vincular a uma locação. Fica mais fácil. Só vou fazer um insert na tabela rental. Então, olha, na tabela rental eu tenho a data da locação, qual item foi locado, qual foi o cliente e qual que é a data de devolução e quem foi o funcionário, certo? Então, data da locação, current date, né, a data corrente. Inventory ID eu peguei um, mas poderia pegar o 10, por exemplo, tem um monte lá. Funcionário, cliente, o cliente eu vou pegar, por exemplo, o 5. E a devolução, olha só, também fiz automático, porque na minha locadora, quando você pega um DVD, você tem 5 dias para devolver. Então, o que eu faço? Eu peguei a data atual, mais um intervalo de 5 dias, tá? Esse comando aqui é um comando do post, que eu coloco o interval, e aqui eu informo o intervalo. Lembrando que, igual a gente faz com o extract, aqui eu posso usar 5 days, 2 months, 3 years, certo? Você coloca em inglês o que você quer acrescentar. No caso, estou fazendo uma soma, poderia fazer uma subtração. Então, aqui é trabalho de manipulação de data. E, por último, o funcionário, né? Que é o funcionário 1, certo? Vamos rodar. Beleza, ó. Foi inserido uma locação. Vamos olhar nossa tabela lá. Promoção do cliente. Então, eu faço aqui a chamada na tabela Customer Promo para ver se realmente a nossa trigger funcionou. Olha só, eu fiz uma hoje à tarde, né? Ele colocou aqui, ó, Customer ID, o ID 5, foi o que eu fiz aqui. Esse aqui é o serial e a data da minha locação, certo?
Se eu fizesse aqui uma outra locação para o cliente 10, ó, o cliente 10 veio e locou outro filme. Vem aqui, olha aqui, o cliente 10 fez locação de filme. Aqui, pessoal, eu posso fazer inúmeras situações. Eu posso colocar, por exemplo, eu quero armazenar se ele locar mais de 3 filmes, ou seja, se tiver 3 inventários, se um inventário, 3 inventários tiverem locação diferenciados. Eu posso colocar somente os filmes de ação, somente os filmes de família, né? Vou fazer uma promoção no setor infantil, certo? Então aqui eu posso fazer inúmeras situações. Muito bem, pessoal. Então nós vimos hoje aí alguns comandos em SQL para dar uma revisão de conteúdo, uns SQLs um pouco mais complexos, com uma base de dados um pouco mais apurada, mais organizada. É o que nós iremos utilizar nos próximos vídeos. Então, assim, deem uma olhada, né? Dê uma revisão, como eu disse para vocês. Tentem fazer alguns outros comandos, criar alguns relatórios. Isso aí vai ser importante para praticar. Como eu já falei várias vezes, né? Banco de dados é prática. Não se aprende banco de dados sem praticar. Comandos, o número de comandos é muito menor do que a programação. Porém, se você não pratica, você não consegue aplicá-los. Beleza? Então é isso aí, até a próxima. Tchau.